Pronto. Agora esta chamada está sendo gravada. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, que nos convida à prática do amor, à prática da fraternidade, à prática da aproximação com os nossos irmãos de jornada. Senhor Jesus, nós te agradecemos essa oportunidade, o teu convite, agora um pouco mais esclarecido, mais imbuído nas leis divinas, buscamos entender e compreender cada vez mais essas leis que nos aproximam do Pai. Senhor, permite que o estudo da noite flua de forma harmoniosa, que as ideias possam ajudar os nossos irmãos de jornada a entender um pouco mais, a compreender e a refletir sobre as leis do nosso Pai maior. Senhor, favorece a cada um, nos seus lares, aonde estiver, bem como aqueles irmãos que mais tarde possam também se beneficiar desse estudo. E assim pedimos a tua bênção, a tua proteção e autorização, para que na noite de hoje possamos estudar um pouquinho as leis do Pai Maior. Que assim seja. Então vamos lá. Boa noite. Oi, Edina, Boa Janete. noite. Boa noite. Boa Sejam noite. todos bem-vindos. Eu estava conversando com ela. Bicho, hoje vai ser só um diálogo, um monólogo, eu e ela. Mas ainda bem que vocês chegaram. Então, vamos retomar o nosso estudo? É devagar, tá? O estudo é bem devagar, mas a gente não tem pressa. O importante é a participação de vocês, para que possam também colocar seus pontos de vista, refletir do que a gente vai tratar aqui. A ideia não é passar de goela abaixo, né, o conteúdo, né? É a gente refletir se esses conteúdos fazem sentido, se são racionais, se são lógicos, né? Utilizando as nossas capacidades para discutir, para refletir, e se acharmos que realmente esse conhecimento é válido, a gente possa trazê-los para nós, tá bom? Então, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, as leis morais, tá? E hoje nós vamos começar a adentrar a última lei, que é narrada ou descrita pelo professor Denisard, né, Allan Kardec, e ele dá o nome de lei de justiça, amor e caridade. Tá? Nesse capítulo, capítulo 11, nós vamos estudar hoje, ou começar a estudar, o item 1, que fala da justiça e direitos naturais. Eu sou o Alberto Lima, nós estamos nesse modo virtual, e permite a gente, se não entendeu, voltar, escutar novamente, tentar argumentar. Se não discorda, vai lá nos comentários, faz um comentário que ajuda bastante. E também, se puderem, compartilhe. Se achar interessante, compartilhe para que o canal possa, até o YouTube possa entender que é algo interessante, tá bom? Bom, esse capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e de Caridade, né, o professor Denisard dividiu em 4 itens, tá? Que nós vamos devagarzinho digerindo, discutindo, né, sem pressa, para que a gente possa absorver o máximo que esses pontos, né, e essas questões feitas pelo professor possam trazer para nós, tá bom? Bom, o interessante aqui nesse capítulo 11, já de inicial, para a gente fazer a introdução, é o nome, né, do capítulo. Ele diz que é uma lei só que tem justiça, amor e caridade. Né? Ou seja, não é lei da justiça, lei de amor e de caridade, não. É uma lei, somente uma. Lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, como a gente entender a questão da justiça, tá? Como a gente entender essa justiça com amor, amor aqui no sentido é do amor ágape, né? Lá dos gregos, voltando um pouquinho aos gregos, é o amor ágape, é o amor de sublimação, o amor
é o amor que nos aproxima do amor divino, né? E caridade. Caridade também é amor, né? É o amor em ação, né? Então, caridade aqui, pela a acepção grega, ela vai no filial, né? Ou seja, de fraternidade. Então, a lei de justiça ligada ao amor divino e ao amor entre nós. Ou seja, como aplicar a justiça, ou como a justiça é aplicada, né, nessa acepção do amor divino e o amor fraternal. Então, é bem interessante. Muitos estudiosos dizem que a lei mais importante, né, dessas leis morais é essa aqui, porque ela nos ajuda a entender a justiça divina, né, que é uma justiça com amor, né, e com caridade. Não é só amor, mas também Deus não é só amor, mas Deus também é justiça, né? E ele consegue aplicar essa lei, né, de forma que, ao mesmo que tenha a justiça, tem o amor e tem a caridade, né? Amor a Deus e amor ao próximo, né? Então, vamos lá. Questão 876. O professor Denizar questiona o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, ele questiona se essa ideia, esse sentimento de justiça é algo inato ou é algo que nós adquirimos com o passar do tempo, né? Ou seja, algo que já vem com a gente, está na nossa própria natureza, né? Inato de nós, ou isso foi algo que a gente adquiriu com a cultura, com o conhecimento. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês entendem essa questão do sentimento de justiça. Nós já trazemos, ou é algo que a gente adquire? Ou é os dois ao mesmo tempo? E aí? Eu acho que é os dois ao mesmo tempo, viu, Alberto? Porque a gente tem já dentro da gente, a gente traz um conceito de justiça, que ele vai se aprimorando também conforme a moral se aprimora. Porque no início assim dos tempos, geralmente, isso a gente vê até no Antigo Testamento, se a gente pegar o viés ali de comparativo do Antigo com o Novo Testamento, a gente vê que a sociedade mais antiga ela confunde muito o conceito de justiça com o conceito de vingança, né? Com o conceito de reparação. Como você disse, no próprio nome do capítulo, ele já nos traz que é justiça, amor e caridade, né? Que os três são, para já nos dizer, né, que os três são inafastáveis. Então, eu acredito né, o conceito próprio, que conforme a gente vai desenvolvendo moralmente, intelectualmente, a gente vai conseguindo afastar essa questão de justiça com vingança, com retribuição daquilo que nos é feito. E a gente tem um conceito de justiça que nasce conosco, mas ele vai, eu acredito que com o tempo ele vai sendo aprimorado aí na nossa caminhada. Interessante. Alguém mais? Eu concordo com o Hélito, nesse sentido mesmo, Alberto. Acho que a gente já nasce, né, inato no nosso coração esse senso de justiça, mas é claro que com o nosso estudo, com o nosso aprendizado, ele vai aflorando, né, vai tomando outras dimensões. E também para o bem, e às vezes até pela nossa, pelas nossas paixões também, como orgulho, egoísmo, ele também vai se moldando a esse sentimento e termina é, não, não aflorando do jeito que deveria, né? Bom, tudo bem. Mais alguém? Eu também concordo com os meninos aí, que ele já nasce com a gente, mas aí dependendo da cultura né, que estamos contidos, né, na cultura, aí vai depender de como é essa humanidade, essa sociedade, no caso, ela entende essa justiça, entendeu? Porque em certo lugar direciona de uma maneira, de outro, a gente já não concorda muito com aquilo, né? Mas é cultura deles, mas que
Acho que o conceito já vem, sim, inato. Eu tenho uma analogia que eu ouvi de um comentarista, eu achei muito interessante, né? Que nos ajuda a entender essa questão do inato, que já traz conosco. Ele faz uma analogia com a questão das plantas, né? Ou seja, a gente, cultivando a planta, a gente começou a perceber que se eu tirasse os matos, as ervas daninhas, a planta crescia melhor, né? A gente começou a observar que se adubasse, se arasse o solo, aquela planta produzia mais ainda. Se tivesse uma adubação adequada, ela produziria muito e muito mais, né? Ou seja, na observação, né, na ciência agronômica, foi se observando isso. A pergunta é, foi a ciência agronômica que descobriu isso, né, que criou essa lei, ou ela já estava ali? Tá? Não sei se eu me fiz entender. Ou seja, a planta, né, com as condições ideais, ela produzia mais. Só que no meio do caminho tinha muitos matos, muitas ervas, o solo pedregoso não airado, sem adubação, não era muito visível aquilo. Mas observando e depois praticando, aquilo salta aos olhos. Mas não foi a ciência agronômica de observação que criou a lei, que a planta precisa de solo, que ela precisa da água, que precisa de cuidados para produzir mais. Já estava ali. Só precisou o quê? Retirar os escolhos, entender e aprender, entender que já estava ali. A planta já trazia aquilo. Mesma coisa é conosco, com esse sentimento de justiça. A gente já tem ele. Mas à medida que a gente vai experimentando, experienciando situações, a gente vai percebendo que, tirando os escolhos, né, do egoísmo, do orgulho, vai diminuindo isso, tá? Esse sentimento já estava lá conosco. Esse sentimento de justiça já estava conosco. A gente já veio com ele. Só que, com um monte de floreios ou de mistura que nós nos encontramos nas culturas, a gente vai, a cultura vai dizendo, olha, aí você tirou aqui, melhorou, está vendo a justiça? Eu aprendi mais, cresci mais com esse sentimento. Mas a ideia é que já estava com a gente. O sentimento de justiça é natural, é nato, já vem com a gente. Tá? Vamos ver a resposta do Espírito de Verdade, para ver como é que ele responde a essa questão. Ó. Ele vai dizer, ó, está de tal modo em a natureza que vos revoltais a simples ideia de uma injustiça. Ou seja, o sentimento é natural. O sentimento de justiça está em nós. É inato. A gente já traz no nosso DNA ou na nossa alma, nossa psique, esse sentimento. Né? Aqui vos revoltais a simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral, né, aí ele dá uma equilibrada aqui, olha. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. É isso que ele chama a atenção. Olha, você desenvolve, você com progresso moral, a gente vai tirando os escolhos, vai diminuindo o orgulho, a vaidade, né, vai tirando o egoísmo, diminuindo o egoísmo, vai aparecendo esse sentimento, né, vai como se fosse desenvolvendo. Mas retirar esses escolhos não dá o sentimento, ele já estava lá. Tá? É a mesma questão da analogia. Não é o desenvolvimento moral que vai dar o sentimento. Ele já está, ele só vai aparecer com maior força. Tá? Dá para perceber isso? Né? O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá, não cria o sentimento de justiça. Por quê? Porque Deus o pôs no coração do homem. Então, o sentimento de justiça é algo dado por Deus. Tá? Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos,
se vos depara noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Aí ele vem e complementa, olha, quer saber por quê? Aí ele diz, olha, tem pessoas que não têm basicamente nenhuma cultura, nenhum conhecimento cultural elevado, né? Mas traz essa sensação, esse sentimento de justiça, muito mais do que aquelas pessoas doutos, né? Pessoas que têm conhecimento intelectual, que têm posição, e muitas vezes não traz isso aí, ou não desenvolve. Por isso que ele diz que é nato, é natural. A cultura ele não vai dar esse sentimento, ele vai apenas deixar aflorar. Tá? Ou seja, nós já trazemos isso. A cultura vai, quando a gente se aprimora moralmente, né, em valores, ele vai ficando cada vez mais forte, porque já estava lá. A gente só tirou os escolhos. À medida que a gente cresce em moralidade, em amor, em fraternidade, a gente vai tirando esses escolhos que nos distanciam do outro. E a gente vai perceber os aspectos que quando é injusto. Né? Tranquilo? Deu para pegar isso aí, gente? Sim. O sentimento de justiça é algo inato, a gente já traz ele, que se desenvolve porque, à medida que eu me aprimoro, que o ser vai ficando menos orgulhoso, menos vaidoso, menos problemático, isso aí vai aparecendo. E fica mais fácil, ao ponto que a gente detecta quando há uma situação de injustiça. Talvez a gente não detecte quando é uma situação de justiça, né? É mais fácil detectar quando é injustiça, né? Então, vamos passar à frente. Então, o sentimento de justiça é algo que a gente traz, tá? Mas que a gente também vai se aprimorando. Cada vez mais a gente se aprimora. Mas Deus já nos dá isso, tá? Questão 874. Então, veja que Kardec ele vai pegando a resposta do Espírito de Verdade e ele vai fazendo a pergunta em cima da resposta. Tá bom, olha. Aí ele vai dizer, ó, o Espírito de Verdade diz que é algo inato, é da natureza. Entende? Tá bom. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando injusto o que outros parecem injusto? O Espírito de Verdade diz, olha, o sentimento de justiça é da natureza. Aí Kardec, tá, tudo bem, é da natureza, e como é que se explica isso? Esses diversos pontos de vista, que ao ponto de um considerar algo justo, o outro olha e diz que é injusto. Como é que se explica isso, gente? Vocês conseguem falar sobre isso? Acho Eu assim, acho que Alberto, assim, a evolução ela não dá salto, né? O nosso crescimento, nosso aprendizado tem que ser, como se diz, é gradativo. E cada um tem a sua individualidade, tem seu ponto de vista, e todos estamos nesse processo de crescimento espiritual, de despertamento. E aí, muitas vezes, a gente vai aprendendo, né, com o trabalho, vai aprendendo com os erros, e eu acho que é uma questão, assim, de tempo, para a gente vencer mesmo nossas paixões, nossos vícios, e mudar. Então, você considera que é devido ao processo evolutivo, não é isso? Pelo que eu entendi. Uns mais adiantados, outros menos adiantados. É Sim, por aí? e tendo em relação também que a gente está nesse despertamento espiritual ainda, né? De entendimento, de vencer nossos vícios, nossas paixões. Por isso que a gente ainda não, como se diz, não entendeu esse senso de justiça mesmo como é para ser, né? Tá. De você não querer para si aquele que você não quer para o outro, né? Então, assim, nem todo mundo pensa dessa forma, né? Então, assim, é uma questão de tempo, de despertar de cada um. Alguém mais? Alberto, eu vejo também assim, que no caso do egoísmo, porque
A pessoa que puxa mais para o lado de si, né? Como se diz, puxa sardinha para o seu lado. Quando tem dois pesos e duas medidas. Para si, tudo tem que ser daquela maneira. Aí para o outro, mas ele tem culpa, aquilo ali não é certo. É o dois pesos e duas medidas. Então aí chegou o egoísmo, é quando a gente não tem essa empatia com o outro, é quando a gente ainda não entende, não compreendeu, né, o que é o amor, que é como a Edna falou, ainda estamos na escalazinha, na escadazinha, degrauzinho pequenininho. Somos crianças espirituais, né? Estamos aprendendo ainda, descobrindo, né? Estamos engatinhando. Essa ideia é muito forte, né? Que somos crianças espirituais, né? Alguém mais quer complementar? Então vamos ver a resposta, né? O Espírito de Verdade dá esse questionamento, por quê, né? Que tem tantos pontos de vista diferentes, já que é uma lei natural, por que o que um é justo, o outro é injusto, né? E ele vai responder, é porque a esse sentimento se mistura paixões, que o alteram. A gente tem esse sentimento de justiça, mas tem as paixões, tudo para mim, né? Eu quero mais, eu tenho mais direito de família, porque minha família é rica, porque eu iniciei, eu comecei, né? São as paixões. E isso altera o posicionamento. Então, para aquela pessoa que chegou primeiro, ele acha que tem mais direito do que o outro que veio depois para o local. Então, teria que ter mais direito para ele, mais propriedade para ele. Então, no entendimento dele, por ele ser um desbravador, né, ele tem de mais direito a ter mais coisas, a mais bens, a mais terra, né, a mais posicionamento, a mais direito de, de voz. Então, o outro está chegando por último, não fez nenhum esforço, ele vai considerar que não é justo, entre aspas, né, ele ter o mesmo direito dele que foi o desbravador. Né? Então, aí entra as paixões, que ele fala das paixões que alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam coisas por um prisma falso. Tá? Então, até sabemos que todos são seguindo os preceitos cristãos, né? Que todos são irmãos, todos são filhos de Deus. Algumas criaturas acham que tem mais direito, né? O outro, ele não consegue sobreviver com um salário mínimo, mas ele acha que o outro pode sobreviver com menos de um salário mínimo, né? As paixões, para que ele tenha mais, o outro pode ter menos, tá? Então, ele fala que é esse sentimento das paixões, o apego, né? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, isso faz com que a criatura se considere a maior, mais importante, com mais direito do que o outro. Tá? Então, ele vai ver um prisma falso. O prisma que ele está utilizando é falso. E a lei divina, a lei trazida por Jesus, fala o contrário. Né? Quando ele fala dos trabalhadores da última hora, né? E que ele apresenta o Senhor chamando todos para a vinha, o da primeira hora recebe tanto quanto o da última hora, né? Pela lei divina. Recebe o mesmo salário. Mas nós ainda não podemos, não conseguimos ainda por causa das paixões. Orgulho, vaidade, egoísmo, amor próprio exacerbado, né? Apego, é meu, é a minha posse, é meu direito. Isso faz com que a gente use prismas que prejudiquem a gente mesmo. No primeiro momento, a gente acha que está ganhando, né? Mas mais para a posteridade, a gente vai plantar dois sofrimentos e termina voltando no lado contrário do prisma, na outra ponta, para aprender tudo isso, né? Tranquilo, gente? Então, está dentro do que a Dina falou, de complementado pela Janete, né? A questão das paixões mesmo atrapalha. A gente vem com esse sentimento de justiça, a gente sabe lá no fundo, mas o querer, a posse, faz com que a gente fique meio cego,
né? Cego, e as paixões cegam, como diz, as paixões cegam. A gente precisa trabalhar isso, o desapego, né, que é recomendação para a gente desapegar das coisas, tanto das pessoas também, porque isso termina sendo um atraso e altera nossas percepções, e a de justiça não fica impune a esse caso também. Então, para o cara que chega e tem uma grande propriedade, né, para ele é justo ele ter tudo e o trabalhador lá, o peão dele, está na fazenda, ter o mínimo ou o básico. Ele tem uma mesa farta na fazenda dele e o boia fria lá comer a comida e viver em situações de análogo à escravidão, né? Trabalhando basicamente para pagar a comida e o ferramental. Mas ele considera justo. Tá? O outro não, por causa desse apego exacerbado, que é característica ainda dos espíritos imperfeitos. À medida que nós vamos crescendo, nos aprimorando, entendendo a lei de Deus, essa lei de justiça, de amor, de caridade, hein? Bem como as outras, de progresso, de sociedade, de trabalho, a gente vai percebendo que estamos todos na mesma jornada, tá? Que ninguém é melhor que ninguém. Tá? Para o mundo espiritual, o que não interessa quantos bens você teve aqui, né? Qual a tua posição de destaque, quanto você tinha na conta bancária. Isso não interessa. Desencarna, fica tudo. Todos os títulos ficam. Né? Tem narrativa de criatura que era rei, rainha, quando chega do outro lado, não tem mais a coroa, não tem os súditos, né? Fica, se fosse catalogar, seria um dos últimos, né? Da fila. Tranquilo? Vamos para a próxima? Acho que dá tempo. Bom, aí Kardec, diante da resposta, ele faz outra pergunta, diz, tudo bem, né? As paixões alteram aí, mas como se pode definir a justiça? E aqui há uma problemática grande, né? Por quê? Porque justiça tem várias vertentes. Você pode analisar justiça sob o âmbito da filosofia, sob o âmbito da política, sob o âmbito social, né? Antropológico. Então, tem vários ramos, né? Em que você pode analisar a questão de o que é justo, o que é justiça, né? Aí Kardec faz a pergunta, como se pode definir justiça? Então, alguém arrisca? O que é justiça para vocês, para a gente entender? O que é justiça, gente? É levar o caso para o juiz decidir? Isso é justiça? E aí? A justiça é muito relacionada ao... Isso que a gente estava falando até antes de começar a aula, né? Esse respeito mútuo, essa troca aí, a justiça passa por isso, né? Um respeitar o outro. Quando um respeitar o outro, aí está feita a justiça divina, né? Respeitar as particularidades de cada um. Que nem você estava falando, né? Que, inclusive, a parábola dos trabalhadores da última hora trabalha com isso também, né? A questão de... As pessoas se revoltam, né, com isso, né? Mas aquele que trabalhou uma hora só, mas vai ganhar o mesmo tanto que o outro. Mas se eu combinei com você de você trabalhar tanto e ganhar tanto, não vai mexer no seu. Agora, o próprio dono da lava lá, né, ele pode pagar o outro mais, bonificar o outro mais, não está mexendo no seu, né? E tem que haver um respeito com relação a isso. A gente ainda é muito mesquinho, né? Por conta da condição do espírito inferior, né, muito ligado à matéria ainda, né, muito ligado a tudo que é material, a gente ainda é muito mesquinho. Quando a gente aprender a se desligar mais das coisas materiais, eu acho que a gente consegue alcançar até um conceito melhor de justiça, mas eu vejo muito com relação a isso, com relação a esse respeito mútuo, assim, sabe? Eu não vou fazer tal coisa porque vai invadir, né, o âmbito do próximo.
Então, eu prefiro eu limitar o meu âmbito aqui, porque, né, na verdade, na sociedade tudo tem isso, né? Tem uma limitação ali do direito de cada um em prol do direito da sociedade, né? Mas é o que você estava dizendo, né? Hoje em dia todo mundo, não, para mim eu quero tudo. E tem que ser assim, tem que ser assado. Ah, mas e o outro? Ah, não, o outro não tem problema de faltar para ele, não. Se sobrar para mim, já tá bom. A gente vê muito por esse lado, né? Mas não é levar para a justiça, Ministério da Justiça, promotor, delegado, não é isso, não? Não, isso aí às vezes Só é acaba, a justiça humana, né? dependendo de como for isso aí, causa até mais injustiça ainda. É, isso aí é para a justiça humana, né? Para regularizar as relações. Mas eu penso assim como ele também, que do jeito que eu tenho direito, o outro também tem o direito, né? E aí vem esse senso de justiça, né? Você ter essa visão, né? De você respeitar, do dever que você tem de respeitar o direito do outro. E aí vem aquela máxima, né, de Jesus que diz que você não querer para si, não querer para o outro aquilo que você não quer para você, não é? Porque é bom a questão de definição, por isso que Kardec trabalha, para entender como o Espírito de Verdade vai abordar, né? Então ele quer, olha, justiça, sentimento, mas como é que se pode definir justiça, né? Para poder, porque como ela tem várias vertentes, né? Como é que a espiritualidade entende o que é justiça, tá? É por isso que ele faz essa pergunta. Vamos definir logo como é que você entende justiça, para a gente poder avançar, né? Então, o que ele vai dizer? Olha, justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Veja o poder de síntese, de concisão do espírito de primeira ordem, né? Um espírito elevado. Ele consegue, né? Justiça social, justiça trabalhista, justiça na filosofia, na antropologia. Se você olhar livros e mais livros, uma estante inteira trabalhando a questão da definição de justiça, né? E ele vem praticamente numa linha. Ele vai definir justiça, cada um respeitar os direitos dos demais, né? Muito conciso, né? E aí o Kardec não fica satisfeito, não, peraí, tá? Tudo bem, cada um conhece, respeitar os direitos dos demais, ok, tá? Aí ele vai fazer uma subpergunta. Ele podia perguntar que direitos são esses, né? Mas o professor, muito perspicaz, né, uma habilidade tremenda de fazer pergunta, né? Ele, ao invés de perguntar que direitos são esses, ele diz o que determina esses direitos que eu devo respeitar no outro e que o outro deva respeitar em mim ou para mim, né? Então, não pergunta quais os direitos. Justiça, cada um respeitar o direito do outro. Aí ele diz, o que determina esses direitos que deva ser respeitado, né? E aí, vocês arriscam? O que determina esse direito que deva ser respeitado? Quais, não é quais, a fonte. Qual é a base aí? Seria o amor? Amor? Pode ser, né? De uma forma mais ampla, né? Mas o que vai ser delimitante para saber quais são os direitos que eu tenho que respeitar em Edina, para o Wellington, e que o Wellington, Edina, Janete, Fábio, e todos devam respeitar, né? O que vai determinar isso? Que direitos são esses? Que direito? O que determina esses direitos? Qual a origem desses direitos? De onde vai surgir esses direitos? Qual é a fonte? Qual é a fonte desses direitos? Dever, Direito, né? dever. Justiça é cada um, né? Justiça é cada um respeitar os direitos dos demais, né? Aí ele diz, mas tudo bem, mas o que determina esse direito?
Como é que vai surgir esse direito? O que eu não quero para mim, Mas tem o que uma eu não quero fonte, não para mim, eu tem? não posso desejar para o outro. Sim. Direito à vida, né? É um direito que eu tenho É, que respeitar, né? Direito à sobrevivência, né? Direito de reprodução, né? São direitos, não tem? Tem uma fonte, né? Uma fonte do direito natural, né? E uma fonte do direito que a própria sociedade vai trabalhar. É o que ele vai dizer aqui, ó. Duas são as fontes que determinam ele, ó. A lei humana e a lei natural. Então, os direitos que eu tenho que respeitar vão surgir da lei humana e da lei natural. Tá? Então, a lei humana e a lei natural é que vai determinar os direitos que eu devo respeitar no outro. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, ela estabelece direitos mutáveis com o progresso das luzes. Aí ele vai dizer, olha, as fontes são lei humana, o que os humanos definir, e o que já tem exposto pela lei divina, certo? A lei natural. Tá? Quando fala da lei humana, ele já alerta, ó, a lei humana, né? Ou seja, o homem, ele formula leis, lei de trânsito, leis de contratos, né, de casamento, leis de propriedades, né, estabelece um monte de lei, Constituição, lei trabalhista, tudo são leis humanas, são criadas pelos humanos, tá? Formadas, né, formam leis apropriadas aos seus costumes e caracteres. Agora, essa lei humana, ela estabelece direitos que são mutáveis, ou seja, não é um direito definitivo. A lei humana, ela muda com o tempo. Tá? Conforme nós nos aprimoramos, essas leis que antigamente eram justas, por exemplo, lá na antiguidade, a escravidão, para aquele momento lá, era uma lei justa. Tá? Para aquela sociedade romana, gregos, né, que tinham escravos, judeus que tinham escravos, era justa para aquele momento. Com o desenvolvimento, o passar dos tempos, o progresso, a iluminação das criaturas, a escravidão já ficou algo difícil de ser aceito. Chegou ao ponto que, não, ninguém deve ser escravo. Houve uma reformulação. A lei do servo, né? O grande proprietário, o nobre, né? As pessoas que moravam nas suas terras tinham que trabalhar de graça tantos dias para o senhor, tinha que dar uma parte do que produzia. Para aquela época, era uma lei justa, mas com o passar do tempo, os dias de hoje, é uma lei injusta, né? Ou seja, ela se modifica. As leis humanas, elas se modificam. Ele já alerta isso aí. Vede-se hoje as vossas leis, né? Aliás, imperfeita, consagra os mesmos direitos que as da Idade Média. Aí ele dá uma chamada, olha, e eu te dou um exemplo. As leis que tinha lá na Idade Média, né, já não são consideradas justas, já foi alterada. Por quê? Porque as leis humanas são mutáveis. Tá? Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. A escravidão, na antiguidade, na época moderna, né, no Brasil, era justo, era considerado justo pelaquela sociedade escravista. Hoje é monstruoso, né? Ele diz, nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Mas a lei humana, ela é fonte do direito que tem que ser, ela é fonte que deve ser respeitada. Se naquele momento é a lei, ela deve ser respeitada. Só que ela vai mudar, ela muda. Diferente da lei divina, né? O direito à vida. Em povos que tinha a pena de morte, né? A lei humana ia de encontro à lei divina. A lei divina, nós já estudamos, o direito à vida, ele é um direito natural.
certo? E entrava em choque com a lei humana daquela sociedade. Então, a tendência é o quê? É a lei humana se aproximar da lei divina. A lei humana ela vai se aprimorando de tal forma que, quando ela se aproxima da lei divina, ela fica mais aprimorosa, fica menos passiva de modificação. Né? Então, ele der mais esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Então, aí ele entra no direito. Olha, o direito, são as leis, né, o direito positivo, leis feitas pelos homens, leis inclua os costumes, né? Os costumes sociais é um tipo de lei. Então, essas leis criadas pelos homens, tá? Ela não atinge todos o universo. Ela vai atingir um determinado número de situações. Mas ele destaca para nós que há uma imensidade de atos que não estão regulados pelo direito. Né? Como você vive dentro da sua casa, né? O tratamento que você tem, como você anda, como você respira, a roupa que você quer usar, isso aí não é regulado pelo direito. Tá? Em algumas situações, em alguns locais, o direito ainda vai. Mas existe muito mais situações que o direito não atinge. Quem vai regular isso? Direito natural, né? Ou a lei divina. Tranquilo, gente? O André Luiz, no nosso lar, ele relata isso também, de que ele se tornou um criminoso de crimes relativos a coisas que ele nem imaginava que haviam leis que regulavam aquilo, né? Ele relata lá que ele até então ele imaginava que crime era aquilo relacionado ao que a lei, né, estabelecia, era só naquela matéria que era tratada por lei. Ele descobriu, então, com o desenlace material, que muitas das vezes ele se tornou criminoso de diversos fatos que ele considerava até então pequenos da vida cotidiana ali, e que ele transgredia alguma coisa. Sim, né? Relações sociais, né? Na sua a época da sociedade aceitava ter vários relacionamentos, o homem ter várias mulheres, né? Então, para a sociedade não tinha erro, mas para a lei divina já era diferente, né? O próprio uso do corpo, né? O próprio uso do corpo, você beber, né? Fumar, né? Para a sociedade não tem problema, Sim, não há regulação sobre isso, né? Ele relata nesse sentido mesmo. E aí a gente pode até aprofundar, né? A questão até a nossa lei, ela nunca vai prever a punição com relação a isso, mas o pensamento, né? O nosso pensamento é pecaminoso, né? Sim, né? Então ele vai dizer que a origem do direito, de onde vai vir o direito que deva ser respeitado, da norma humana e da norma divina, da lei divina ou lei natural, tá? Então, essa que o direito vai ser determinado dali. Alberto, mas hoje a lei humana é considerada, foi estipulada, tem que ser obedecido, mesmo que ela vá de encontro à lei divina ou à lei natural. Se estabelecer que tem a pena de morte, por exemplo, no Brasil, né, tem que ser respeitado isso. Eu não posso simplesmente ir contra a lei. Tá? Por isso que ele vai fazer essa observação. Mas, a essa lei que hoje, por exemplo, estipularia uma pena de morte, ela é passiva, já foi alterada. O Brasil já teve pena de morte, né? Mas foi alterado, hoje já não aceita. Já não se aceita nem mais o trabalho dos presos, né? O trabalho obrigatório dos presos aqui no Brasil já não aceita, que era utilizado, né? Trabalho esforçado era uma pena. Então, a lei humana ela vai se transformando, vai se modificando, se aperfeiçoando, mas a fonte que tem que ser respeitado do direito do próximo. Tá? Então, justiça é o respeito dos direitos do outro. Mas nós vamos aprofundar mais, tá? Ele tem mais questionamentos, e a resposta que o Espírito de Verdade vai dando, ele vai elucidando com novas perguntas.
Tranquilo, gente? Não, não se... Alberta, a lei de hoje tem que ser atual para ela ser atuante. Não adianta uma lei que foi feita em 1900 regular um fato agora, de 2026. Ela tem que ir com o passar dos anos, ela ir se atualizando para regular os fatos da época. Não é isso? Sim, vai aprimorar, né? A própria sociedade aprimora suas leis, né? O que há 100 anos era justa, hoje é uma aberração, né? Hoje é uma monstruosidade, já não se aceita, né? Mas a lei divina, a diferente da lei da natureza, a lei divina, ela continua impecável, continua com a mesma ação, tá? Ela não se altera, ou não se modifica como a lei humana. Beleza? Mas não se assuste, essa parte de direito é no início, mas é para definir esse ponto. O que é a definição de justiça, né? Que ele pede? É cada um respeitar o direito do outro. Tá? Aí vai perguntar o que é direito, vamos adentrar em vários pontos ainda, para a gente esmiuçar essa questão da justiça. Tá? Tranquilo? Beleza? Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Vamos lá, vamos mudar de assunto, então. Vamos para o livro Os Mensageiros. Pode entrar, Celina. Pronto. Hoje nós estamos no penúltimo, né? Vamos entrar no penúltimo capítulo, estamos acabando o livro. Hoje vai ser o capítulo 48, Pavor da Morte, né? E aqui, esse livro, André Luiz vai descrevendo, né? Depois da reunião em que tinha 35 encarnados e tinha mais de 200 desencarnados nessa reunião, né? Uma reunião de tratamento, a reunião de palestra pública, né? E tinha os espíritos que eram levados, recolhidos à rua para a evangelização, que queria se modificar, mas tinha também os espíritos que foram para a reunião acompanhando os encarnados. Eles não queriam se modificar. Eles foram para a reunião porque os encarnados foram. Então, quando a gente vai para a igreja, vai para um culto, para um centro espírita, ou mesmo quando a gente vai trabalhar, quando a gente está no trânsito, em casa, a gente está acompanhado. Está acompanhado. Nós nunca estamos só, né? Segundo Paulo, né? São Paulo, na sua casa, ele disse que nós somos acompanhados por uma nuvem, né, de testemunhas. Ou seja, os espíritos estão nos acompanhando. Então, André Luiz nos descreve como foi a reunião, ele nos descreve a ação dos espíritos desencarnados em favor dos encarnados. Ele descreve uma mãezinha que tinha desencarnado há pouco tempo, queria se comunicar com a filha. A filha estava lá na reunião. A mãe queria pedir autorização e não foi concedido. Por quê? Porque os espíritos entenderam que a filha não estava preparada para receber aquela mensagem. Se a mãe se comunicasse, a filha poderia ficar dependente daquela situação e ficar sempre solicitando o apoio da mãe. E a mãe não estava em condições de apoiá-la do jeito que ela queria. Por isso que os espíritos não autorizaram. Então, tinha um médium que tinha a capacidade de comunicar, tinha um espírito querendo se comunicar, mas não foi autorizado. Esse é o problema das comunicações, tá? Ou seja, por que eu não recebo informações dos meus parentes que desencarnou? Porque muitas vezes não tem o médium. Quando tem um médium, o espírito não quer se comunicar. Quando tem um médico e o espírito quer se comunicar, não é autorizado. Por isso que não chega o tempo todo esse tipo de comunicação. Espírito querendo se comunicar tem aos montes. Quase todos querem mandar informação para os familiares que eles estão vivos, que estão bem. Só que os espíritos que guiam, os instrutores, eles analisam
se vale a pena ou não. E no caso da senhorinha, eles não autorizaram. Teve também o espírito familiar, um tio, pedindo auxílio para um sobrinho que estava doente, né? Ou seja, os elos familiares não se desfaz com o fenômeno da morte. Aquele que é familiar encarnado, desencarnando, continua ainda como familiar. Continua zelando, olhando, visitando, tentando ajudar na forma que puder. Tá? Mas nem sempre é autorizado. Não foi autorizado a auxiliar esse sobrinho, mas a situação foi outra. É porque o sobrinho já tinha sido ajudado 5 vezes e o sobrinho não fez por onde. Recebia a receita do medicamento através da médium, não comprava o medicamento, os amigos compravam, levavam para ele, ele não tomava o medicamento no horário e ainda ficavam falando mal daquele processo. A espiritualidade, olha, infelizmente, mediunidade é algo sagrado. Não dá para brincar e tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Ele fala, ó, não é caridade ajudar quem não quer ser ajudado. Ah, Alberto, isso acontece muito nas casas espíritas? Acontece. Vai lá, a pessoa liga, ou vai lá no centro e diz, olha, liga, bota o nome de fulano no livro de prece. Né? Aí você bota o nome de fulano, o endereço, para a espiritualidade ir lá. Só que, às vezes, aquele indivíduo está lá numa festa, num churrasco, bebendo. A espiritualidade vai lá e olha e diz, fazer o quê com uma criatura dessa? Ele não quer ir, ele não vai pedir. O outro pede, ele não está em condições de receber. Né? Fazer o quê? Né? Bom, nesse caso aqui, um dos médicos que estava atendendo pediu a ajuda de Aniceto para auxiliar 2 casos que eles não estavam dando conta. E é justamente nesse capítulo que ele vai tratar o primeiro paciente que ele precisou da ajuda de Aniceto. Vamos lá, Fátima? Vamos, boa noite. Capítulo 48, Pavor da Morte. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento? Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sente-se possuído de doentia saudade do agrupamento, como acontece noutro plano de evolução, aos animais, quando sente a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para o serviço de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Só um instante, Fátima. Ok. Aqui é interessante. Gente. Então, o que o André Luiz destaca? Diz, olha, tinha muito desencarnado lá. Tinha mais de 200, gente. Tá? Mais de 200. Muitos foi levado para ser tratado lá. Antes da reunião, né, vários espíritos vão nas ruas, lá do Rio de Janeiro, no centro, pegar espírito para levar para fazer tratamento. André Luiz tratou lá 5, deu passe em 5 indivíduos lá, 5 espíritos. O primeiro, uma senhora estava cega, recuperou a vista, né?
o outro deu uma melhorada, os outros 3 não melhorou. E o André Luiz questiona isso. Qual o motivo para reunir tantos desencarnados ali? Né? Por que era tratado ali? Não dava para fazer esse atendimento em regiões do mundo espiritual? Né? É algo interessante para a gente saber. Por quê, né? Por que isso? E aí o Aniceto vai esclarecer que, né, Aniceto vem e esclarece, olha, a maioria, né, do desencarnado recebe esclarecimento justo na esfera de ação. Ou seja, a grande maioria é tratado no mundo espiritual mesmo. Aí ele diz, o próprio André Luiz, quando ele estava lá, ele não foi levado para nenhuma casa espírita. Ele recebeu tratamento lá, em nosso lar, no hospital lá. Né? Então, ele não foi levado para uma casa espírita. Aí, olha, então, dá para fazer o tratamento dos espíritos no mundo espiritual. Mas tem uma parcela, né? Aí ele vai dizer, ó, grande número. Ou seja, não é pouco. Quando ele diz grande, né, é uma quantidade enorme de criaturas, né? Na passagem para cá, sente-se possuída de doentia saudade do agrupamento. O que é isso, gente? Né? Ou seja, são aquelas pessoas que gostam de grupos. O grupo da igreja, o grupo da pelada, o grupo do futebol, o grupo das bebedeiras. Né? Então, essas pessoas elas desencarnam e não conseguem ficar longe dos grupos. Aí ele chama doentia saudade do agrupamento. A pessoa que ia com aqueles para a igreja, tudo para as procissão, né, para a reunião mediúnica, ou para o centro espírita, para o culto, e gosta o quê? Daquela energia que tem nos agrupamentos. Então, a pessoa vai pelo fenômeno que sente lá, né, você vai para a igreja, nos cânticos, nos rituais, você sente aquela presença da divindade. E isso termina criando um vício. Aniceto chama de doença. Doentia, saudade do agrupamento. Pessoas que sabem que tanto do grupo, né, ele, de uma certa forma, está protegido. Para onde o grupo for, ele está dentro. Para onde o grupo se destacar, ele não precisa estudar. Se ele está na igreja, tem o guia, tem o pastor, tem o padre que vai dizer o que ele vai fazer. Então, ele não precisa estudar, ele não precisa se instruir, ele só vai estar lá, onde for, ele vai estar junto. E muitas pessoas sentem isso, né? Precisa desse grupo. Na hora que fica sozinho, ele não consegue. Ele tem que estar perto do grupo. Aí, por isso que o Aniceto diz, doentia, saudade do agrupamento. Aí ele faz uma analogia. Né? No outro plano, os animais, né? Os animais que sentem mortal saudade do rebanho. Pessoas que vivem em rebanho, gente. Pessoas que não querem ir para outro canto, só se sente bem se estiver no grupo. Qualquer grupo que ele tinha, ele continua. Desencarna, ele não quer ir para lugar nenhum, ele quer ficar no grupo. Grupo familiar, o grupo da bebedeira, o grupo da igreja, e vai e permanece. E como tirar essas criaturas? Muitos nem sabem que desencarnou, continua nos grupos, continua na igreja, continua indo para os cultos, continua indo para o centro espírita. Tá? Aí o que acontece? Vai ter que ser tratado nesses agrupamentos. Né? Então, a espiritualidade amiga trata nos agrupamentos. Porque se olharmos direitinho, o Espiritismo, o quê? 180 anos, um pouquinho mais de 180 anos, com reuniões mediúnicas, né? E antes, como era tratado os espíritos, antes do Espiritismo? Tá? Achar que a reunião mediúnica tem que ter reunião para cuidar dos espíritos. Calma, gente. Tem 1000 formas de tratar. Agora, aqueles que precisam ser tratados em grupo,
a espiritualidade aproveita e vai fazer o tratamento lá, tá? Mas se não tivesse o agrupamento, o estudo mediúnico, eles são tratados em outros locais. Então, ele diz, olha, para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem no novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos no ciclo encarnado. Ou seja, eles levam para um centro espírita, para uma igreja, e como tem as energias, né, animalizado o fluido vital, auxilia no tratamento, auxilia na adaptação desse grupo. Fica ali, vai tratando, vai conversando, até deslocar essa criatura que está no grupo. Até deslocar. Vamos, meu irmão, vamos dar uma volta, conhecer outras coisas. Há relatos no livro, eu não sei bem qual livro, em que tem um agrupamento de evangélicos numa determinada região que estão, uma parte acordada, vigiando, e outras dormindo. E chegam os irmãos tentando ajudar. Quando chegam os espíritos mais esclarecidos, eles verem aquela luz que o espírito emite, eles gritam, acordam um bocado de gente, dizendo que chegou o anjo para o julgamento. Aí os espíritos vão dizer, olha, não, nós somos irmãos de vocês, nós não somos anjos, não somos anjos. Nós estamos aqui para ajudar aqueles que precisam. Aí, não é o anjo, não, volta a dormir. Ou seja, vai um por um, às vezes tem que entrar no sonho da criatura para tratar insônia, o espírito dormindo tem que tratar insônia, para acordá-lo para valores, para deslocar daquele grupo, levar, diz, olha, vamos para tal casa, vem cá, e para eles soltar ou desligar desses agrupamentos doentios. A espiritualidade utiliza esses fluidos magnetizados que tem nesse ambiente para começar o tratamento, tá? Então, ele vai dizer, olha, esses locais funcionam como grande incubadora de energias psíquicas para o serviço de aclimatação de certas organizações espirituais à vida nova. Ou seja, alguns indivíduos precisam disso, precisam desse momento, dessa instrução, vai várias vezes assistir palestra, até que ele se digne aí, né, sair do grupo, aí sozinho. Ok? Vamos, Fátima. E, designando a grande assembleia de necessitados, continuou: os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consola-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimente despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em tempos desta espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dormiocos, os invigilantes, que vieram colher benefícios nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si, deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipula os elementos dessa natureza, distribuindo em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Só um instante, Fátima. Ou seja, a espiritualidade usa tudo que tem à mão. Esses indivíduos que não conseguem sair da crosta, ligada à crosta, à casa, né, aos grupos que eles estão, não conseguem fugir disso aí, são levados para ouvir, né? Eles escutam as informações, o esclarecimento evangélico, escutam, mas não têm coragem de sair, de largar a crosta. Não, eles não têm o preparo, né, religioso suficiente para entender que a vida continua. Muitos acreditam, ficam na dúvida se estão vivos ou se estão mortos, né? Muitos sabem que desencarnou, mas não sabem para onde ir, o que tem que fazer. E não tem coragem de acompanhar aqueles que vêm buscá-lo. Aí o que eles fazem? Leva para ouvir uma palestra,
né? E utiliza as energias magnéticas daqueles ambientes, da casa espírita, da igreja evangélica, né? Quem já foi na igreja nos cultos, quem é sensitivo vai sentir a energia magnética ali. Você vai ficar arrepiado, porque em determinado momento ali do culto, ou lá na igreja, né, a imposição de mão, a pessoa sente a energia mesmo. É doação. A energia magnética, o fluido animalizado sendo doado ali. Então, o que é a espiritualidade? Pega e usa essas energias para fortalecer, para acalmar, para conduzir esses recalcitrantes para levar para o tratamento, né, quando eles tiverem condições. Aí ele fala, ó, os preguiçosos do minhoco que vão para a palestra, né, que ficam dormindo, ou que vão lá sem confiança, sem fé, né, eles vão doar alguma coisa. A espiritualidade tira fluidos vitais dele. Tira, né? Está lá dormindo, tem fluido, né, cá, meu filho? Pega ali, vai precisar de um tratamento aqui, pega o fluido ali. Vai ser quem? A assistência vai estar lá para doar fluidos. A mesma coisa na reunião mediúnica. Os médios de suporte, né? Que estão no suporte. Tá? Ou seja, eles estão doando fluido para ajudar esses espíritos que estão combalidos, que estão medrosos, a sentir-se um pouco melhor, criar mais coragem, mais para seguir para frente. Tá? Ou seja, entidades combalidas e inadaptadas. Tá? Então, a gente doa fluido lá na casa espírita, quando a gente vai na assistência. Se precisar, a espiritualidade amiga que estão fazendo os tratamentos lá, eles vão usar. Então, a gente vai doar, ok? Vamos, Fátima. E sorrindo, concluiu o bondoso. Tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo, desejoso de aproveitar o concurso nobre, junto aos clientes. Só um instante. Certo. Ou seja, naquela reunião de tratamento, tá, teve mais coisas que André Luiz não foi autorizado a descrever. Né? Terminada a reunião com proveitos gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente. Né? Então, teve muitos benefícios para muita gente, mas não foi autorizado. Tá? Não foi autorizado ele descrever os benefícios que as pessoas receberam ali, tá? Junto aos clientes, ou seja, quem estava, os encarnados que estavam frequentando ali. Tá? Vai, Fátima. Grande número de vezes, exclamou um receptista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos aos desencarnados que, no curso da moléstia, se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos, indaguei. Números crescentes, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas a maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Só um instante, Fábio. Então, está vendo aí, gente, tá? Os trabalhos descrevendo que é difícil, que está cada vez mais, tinha mais espírito para ser atendido, tá? E eu para atendimento. Mas a cooperação, às vezes os parentes encarnados eram levados, né, para auxiliar esses desencarnados. Outras vezes, não. Os próprios espíritos amigos é que fazem isso, agir por eles mesmos.
o espírito está necessitado e eles vão auxiliar. Tá? Mas aí ele fala, há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados, moribundos, isoladamente. Ou seja, há espíritos, tá, no mundo espiritual, cuidando de outros espíritos que desencarnam com tuberculose e continua tuberculoso. Desencarna como cego, continua cego. Aleijados, leprosos, perturbados, ou seja, desencarnou, não necessariamente o espírito vai estar ou vai chegar do outro lado sem esses miasmas que ele tinha. Depende muito de como era a vivência, a compreensão da criatura. Se era um espírito rebelde, se era um espírito que não acreditava em coisa alguma, pegou uma tuberculose e desencarna, ele desencarna tuberculoso. O espírito o perispírito dele leva aquelas marcas. Não vai ser assim, desencarnou já vai ficar bom. Esse é o esclarecimento que muitas vezes a gente acha, morreu, né? Pronto, agora ele está livre da doença. Não necessariamente. Vai depender muito de como era a criatura, de como ele aceitou a passar por aquela prova. Se ele era um rebelde, né, se ele era um incrédulo, desencarna com todos os efeitos. Tudo do mesmo jeito, chega do outro lado. E aí? Vai ficar sem o auxílio? Não. Vai ser levado para leprosários no mundo espiritual, vai ser levado para locais para curar cegueira, né? Vai ter alguém para auxiliar, né? Lá no mundo espiritual, cuidando desses indivíduos, até eles perderem esses miasmas, até ser esclarecido, né? O André Luiz descreve, a senhora chegou cega lá para o tratamento, né? E quando ele aplicou o passe, ela estava cega. Tinha 3 indivíduos com câncer, né? Outro tuberculoso. Mostrando o quê? Que esses indivíduos que desencarnam com essa doença continuam. Muitos deles continuam. Tá? Então, isso aí é um alerta para nós. Desencarnou, a doença acabou. Olha, pode ser que não. Como você viveu? O que você fez? O que você aprendeu? O que você se aproximou das leis evangélicas, a lei de Jesus? Você era incrédulo? Você não acreditava em nada? Você achou que desencarnou e ia ficar dormindo? Vai chegar com essas marcas. Chega do outro lado com essas marcas. E aí tem o quê? Espíritos cuidando dessas individualidades. Dos perturbados, enlouquecidos, loucos de toda forma. Né? Vai ser cuidado, vai ser levado para locais onde eles vão ser tratados. Às vezes, o tratamento dos perturbados, eles melhoram um pouquinho, mas não conseguem se reequilibrar. Aí o tratamento, muitas das vezes, é reencarnar essas criaturas em corpos com defeito, para que eles se melhorem o mais rápido possível. E tem espírito colaborando, fazendo isso. Vamos, Fátima. Puséramos-nos a caminho e, breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos. Ali jazia, gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava muito unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras, deliberadamente receosa de olhar em torno. Só um instante, Fátima.
Então, lembra que o médico pediu ajuda? Pronto, eles terminou a reunião, auxiliaram no que foi possível, aí eles saíram da casa de Isabel e foram em direção a esse necrotério. Tá? E lá tem um cadáver de uma mulher jovem, menos de 30 anos, o corpo já morto, gélido e rígido. Tá? Ela não estava ligada mais, ela estava desligada, ela podia sair dali na hora que ela quisesse, mas ela não, o quadro é o contrário. Tá? O André diz, olha, a desencarnada estava unida aos despojos. Ela estava dentro do corpo, desligada dentro do corpo. Tá? E estava apavorada, desencarnada, com a expressão de terror. Fechava os olhos, as pálpebras dos olhos do perispírito, né? Receosa de olhar em torno. Ou seja, era um espírito que já estava desligado, mas se recusava a largar o despojo, o corpo enrijecido já, no necrotério. Se era necrotério, é sinal que não foi uma morte natural, provavelmente foi uma morte brusca. Né? Mas o importante é destacar que ela já estava desligada. Ou seja, não havia ligação. O trabalho não era para desligar ela do corpo. Tá? E do lado tinha um rapaz. Vamos, Fátima. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha, há 6 horas, quer estar dominada por terrível pavor. E, apontando o cavalheiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receptista esclareceu. Aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimos-lo exclamar carinhosamente. Clemilda, Clemilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Só um instante, Fátima. Certo. Então, ele está descrevendo que ela já estava 6 horas, tá? 6 horas ela tinha desencarnado às 6 horas, mas estava apavorada. Ou seja, mostra aí o despreparo para o fenômeno da morte, gente. Ela estava desligada, um familiar estava do outro lado, esperando, mas ela se recusava sequer a abrir os olhos. Tá? E quem estava do outro lado era o noivo, que já possivelmente tinha desencarnado antes dela, tá? E estava esperando, tinha auxiliado ela. Ou seja, tinha feito todo um processo para que ela nem sentisse a dor do desencarne. E ela estava 6 horas unida ao despojo, apavorada, diante do chamado de alguém que ela conhecia. Ela conhecia a voz. Ela conhecia a voz do noivo. O noivo chamado, ela estava escutando ele. Tá? Mas ela não queria, ela estava apavorada com aquilo. Então, ela fechava os olhos, né? Demonstrando não querer vê-lo. Tá? E ficava lá no corpo, na carne, no corpo enrijecido. Vamos, Fátima. Certo que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no despreendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já já. Não é bastante o amor que lhe consagra. Ela não poderia revê-lo sem terrível comoção. Nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo,
Sim, considerou ele tristemente. Às 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redarguiu Aniceto conselheiral. Ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se alguma distância. E, fazendo-se acompanhado facultativo, que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo, a moça abriu os olhos espantadiça e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o senhor o novo médico? Indagou confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-no o instrutor em voz baixa. Prestasse-me auxílio em atitude íntima de oração e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe um passe reconfortador. A jovem dormiu quase que imediatamente. Deslocou a Aniceto, afastando-a dos despojos, com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou num gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, terá se adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como vê, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus dos mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Lindo, né? É maravilhoso. Então, muito lindo. E é interessante porque, normalmente, o que descreve Kardec, que ao desencarnar a gente entra em perturbação, né? Aquela perturbação dá sono, muitas vezes o espírito dorme, tá? E nesse caso aqui, ela estava lúcida, desencarnou e não dormiu. Mas só que ela estava em perturbação. Ela não sabia se estava acordada, estava doente, estava no hospital e, ao mesmo tempo, escutando as vozes. A voz chamando, a voz do novo, e ela se apavorou, né? Ela se apavorou. Tentou o noivo chamando e ela se recusava, achava que estava dormindo, estava num sonho. A Aniceto, então, faz a abordagem, né? Chama ela para um novo tratamento, aí ela abre os olhos e fala, né? O novo médico, ah, que bom, que pavor, que terror, né? E ele então vai falar para ela que ela precisa dormir, e ele não está mentindo, tá? A Aniceto enganou ela? Não. Ele falou que ela ia ser tratada com um tratamento magnético. Ele não se enganou ela, tá? Ah, houve engano. Não. Ele falou, só que ela, então, uma coisa ela entendia a outra. Ela achava que ainda estava encarnada, que seria um médico encarnado. Era um médico, só que já como espírito, o tratamento fez ela dorme, eles retiram ela do despojo e entregam ao noivo. E o noivo sai,
né, volitando já, ou seja, o noivo já tinha habilidade de auxiliá-la, já podia auxiliar, veio buscá-la, era uma pessoa conhecida para que ela tivesse mais facilidade de contato, e foi o contrário. Aquela pessoa que ela amava tanto, quando chega, ela desconhece, não quer abrir os olhos. E o que a Aniceto esclarece aqui é que ela não precisaria passar pelo umbral. Olha que legal. Era uma pessoa bondosa, tá? Era uma pessoa equilibrada, tá? Não precisaria passar pelo umbral. Aí ele diz, ó, pela bondade natural do seu coração, tá? Bondade natural do coração, espontâneo cultivo da virtude. Não precisará ela de provas purgatoriais. Ela não precisaria ir para umbral. Era só levantar do corpo e sair com o noivo. Mas o que aconteceu? 6 horas naquela perturbação. Ora, mesmo ela sendo bondosa, né, um coração bom, tá? Ela não se preparou para esse momento. Né? Ela não tinha uma educação religiosa dos pensamentos e para a vida. Aquela coisa, morreu, acabou. Morreu, vai ficar dormindo. Morreu, você não vai ver mais ninguém. Não há essa preparação. Então, aí ele cita, ó, os bons, tá? Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Os bons encontram obstáculos? Encontram. Ela era uma pessoa boa, encontrou dificuldades ao desencarnar. Mas foi insuperável? Não, veio gente em auxílio para ajudá-la ela para uma nova vida. Tá? Aí ele alerta, ó, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. Nós devemos ficar atentos a isso. Não é porque somos espírita, acreditamos que vamos estar com a faca e o queijo na mão. Não é bem isso, não. Frequentar o centro espírita, acreditar nos postulados espíritas, não nos garante chegar do outro lado equilibrado, sem as doenças, né? Sem estar totalmente curado, aliviado. Não nos garante. Muitas das vezes, a gente chega com as mesmas doenças. Porque não adianta a gente estar dentro do espiritismo e não estudar. Só vai lá para o passe, água fluidificada, né, para o tratamento, e não estuda. Ai, desencarnou, já vou para nosso lar. Calma, não é bem isso, não. Se você não tiver, como ele diz, uma alma boa, bondosa, uma vida equilibrada, vai passar pelo umbral. Iremos passar pelo umbral. Tá? E teremos dificuldades. Então, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir, né, a ideia da vida vitoriosa. Gente, morreu, você vai só o corpo, você vai estar vivo, do jeitinho que você estava. Agora, eu quero chegar bem do outro lado, quero chegar curado, estou com doença, o que é que eu faço? Auxilie. Seja bondoso, caridoso, fraterno. O que você puder fazer, faça. Ah, Alberto, eu não tenho dinheiro, mas você tem sua voz, você tem seu tempo. Auxilie, participe, ajude. Não fique dentro de casa achando que você vai estar ali, vai estar salvo. Não é o que os Espíritos nos esclarecem, gente. Deus não é o Deus dos mortos. É o Pai das criaturas que vive para sempre. Mas como cada criatura quer viver, livre-arbítrio. E aí, gente, o que acharam? É bem esclarecedor esse capítulo, né? Bom, né? E dá uma agonia de imaginar, né, ela 6 horas ali presa, né, ela sem se mexer ali, porque não queria aceitar essa realidade, né? Mas de encontro com a realidade nova que ela está. Terrível, gente. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei... Como é que pode a criatura morrer e não quer ir? Alguém conhecido, né? Porque a bondade divina bota o quê depois do desencarne? Um familiar para receber a gente, para a gente ficar mais animado.
Mas se eu não tiver essa preparação que todos estão vivos, vai fazer igual essa criatura aí, né? Morreu, está no inferno, está no purgatório e está me chamando para levar para o inferno. Gente, meu muito obrigado por vocês estarem aqui, por esse encontro, por permitir a gente estudar, tentar trazer alguma informação que possa ajudar, né? Eu só tenho gratidão a todos vocês. Obrigado, Janete, Ieda, Lúcia, Edina, Fátima, tá, por esse momento, tá? Selma, Kátia. Obrigado, gente. Valeu.